Falar sobre a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Falar sobre o poder de Deus, né, alegra a alma. Falar sobre os mistérios de Deus nos fortalece espiritualmente. Da nossa boca confessa, né, as promessas de Deus. Né? Falo eu, tá? Quando eu falar gente, eu tô falando exclusivamente de mim. Como se a gente fosse voar. O mundo pode estar um caos, pode ter problemas na família, né, em várias áreas, que a gente confessando com a nossa boca as promessas de Deus, a gente se fortalece. Não sei se dá para você ver aí no vídeo, os meus olhos brilham quando eu falo do amor de Deus. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu era bem nova, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. A minha vida mudou tanto, eu me fortaleci tanto, eu me fortifiquei espiritualmente. Não posso dizer que eu sou mais crente do que você, do que mais santa do que você, melhor do que você. Eu não posso dizer isso, porque eu não conheço o seu íntimo. Mas que uma coisa eu posso dizer, a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas é um, batismo com o Espírito Santo é outro. Você ter a evidência de falar em línguas, porque quando você fala em línguas, o seu espírito fala diretamente com o Pai e você se sente fortalecida. Mesmo que está acontecendo coisas ruins com você, você se fortalece. E quando a gente crê na palavra de Deus, confia plenamente no poder de Deus, a gente não deixa as coisas ruins da vida derrotar a gente. A gente não aceita, a gente já levanta da cama confessando. Eu sou vencedora, essa eu já ganhei, porque Deus é que guerreia minhas guerras. Em 2 Reis 4, 1 a 7, fala de uma mulher que ela ficou viúva, pobre, e naquela época eles precisavam, né, vender os filhos para trabalhar de escravos para os ricos, para os poderosos, quando eles não tinham como manter os filhos. E essa mulher, então, ficando viúva com os filhos, eles queriam comprar os seus filhos para receber as dívidas. Que o seu marido morreu, o seu esposo morreu, né? Que é a mesma coisa, eu falo esposo e marido, porque às vezes uns falam marido, outro esposo, mas que o seu esposo havia morrido e deixado ela endividada. Ela não tinha como pagar. E eles então queriam levar os seus filhos como se escravo, e ela não aceitava. Porque o filho, você não pode, às vezes, estar com ele dia a dia, ele pode estar até fora, pode estar até fora de casa, né? Já ser casado, morar em repúblicas, morar fora, mas é filho seu, mora dentro de você, em espírito ele mora dentro de você. Filho é filho, é uma coisa consagrada que Deus te abençoou com eles. E ela não queria, então ela chorava. Deus podia ter lá do céu mesmo, né, enviado, como fez com Elias, alimentação para ela através do corvo, através de qualquer bicho, não sei, feito, nasceu uma árvore frutífera na porta, não sei, Deus podia ter feito alguma coisa, mas não. Ele enviou o profeta para falar com ela. Porque nós, aqui na terra, que somos servos de Deus, nós somos chamados, escolhidos para ajudar os necessitados. Mesmo que nós estamos passando também por dificuldade, mas tem outra pessoa, outras pessoas passando dificuldades diferentes da nossa. Então, o que nós estamos bem, então nesse bem que nós estamos, nós vamos ajudar o outro. Então, o profeta Eliseu vai lá e fala com ela, né? Ela tinha só um pouquinho de azeite. Pensa bem, uma mulher
viúva, né? Desempregada, com filhos para tratar e com um pouquinho de azeite. Pensa, não, pensa, né? Aí, se fosse até que se fosse um pouco, um pão, até que dá um pouquinho cada um, depois acaba. Mas e o azeite? Beber um pouquinho de azeite? Não dá, né? Aí, então, o profeta Eliseu fala com ela, fala assim, ó, você vai nos vizinhos, põe a vasilha emprestada, e com esse pouquinho de azeite, você vai, coloca um pouquinho, para ele se multiplicar. Aí, se fosse eu, talvez você, será que nós faríamos? Acreditaríamos que se pegasse vasilha emprestada aos vizinhos, né? Nós iríamos fazer isso. Por isso que entra lá, Hebreus 11, que a fé, né? É aquela coisa ali que tem que pôr para funcionar, porque senão não dá certo, não. E ela então acreditou no profeta. Ela pegou, foi em vizinho, né? Pensa bem, bateu nas portas. Sempre essa vasilha. É mais certo que alguém perguntou para quê. Não sei te informar se ela explicou, mas foi pegando vasilha. Quando ela tinha pegado muitas vasilhas, né? Bastante. Ela chamou os meninos, entrou para dentro, fechou a porta. Aí você pode falar assim, mas isso é invenção sua. Eu penso comigo, parece que eu dou uma mastigadinha, gente, é casca de limão, tá? Que quando eu acordo, eu gosto de comer um pedacinho de casca de limão. Às vezes eu dou uma mastigadinha aqui, é casca de limão que tá na minha boca, tá? Tem muitos anos que eu faço isso. Como um pedacinho de casca de limão. Eu acho muito interessante o sabor e é hábito que eu tenho. Então, ela fechou a porta, aí eu, voltando lá, eu penso assim. Eu penso, né? Não entendi isso na Bíblia, mas eu penso assim. Que ela chamou e fechou a porta porque tem casos que se outra pessoa ver, eles não vão crer. E a bênção a gente só recebe se tiver ligado, né? Quem tiver ligado, porque a Bíblia fala assim, o que ligar na terra vai ser ligado no céu. E se tivesse um Tomé ali no meio? Isso vai dar certo, não. Um pingo de azeite? Olha só, olha essa ideia dessa mulher. E começar a falar. Então eu penso assim, que tem coisas que é só a gente e Deus, né? E uma pessoa muito usada, como foi o profeta Eliseu. Ela entrou e fechou a porta e foi espejando no azeite. Foi espejando. E eu lá imaginando, e eu aqui, lá não, né? Eu aqui imaginando. Gente, pensa se o pessoal fala língua. O tanto de língua estranha que deve ter saído. E aí foi, espejando no azeite, espejando, espejando. Quando encheu as vasilhas todas, gente, encheu todas. E pensa no trem cara que é azeite, hein? E eu não tenho vergonha de falar com vocês, não, tá? Eu tenho vezes que eu vou no mercado fazer compra, assim, eu vou comprar uma garrafinha de azeite, quando eu olho assim, eu chego até a assustar, porque o trem gostoso e caro que é o tal de azeite. Eu acredito que esse mesmo azeite que a gente usa na comida, né? Eu acredito que sim. Aí, quando encheu as vasilhas todas, entendeu bem, né? Faltava nada. Aí então falou com o profeta Eliseu e falou assim: agora você tira para você sobreviver, né? E o resto você vai e vende, paga suas dívidas. Uma pausa nisso aí, gente, ó. Olha só. Ele não disse, fica com tudo para você e continua endividado. Isso aí é uma coisa muito séria. Em Romanos fala, a ninguém devais a não ser o amor.
E outro lugar fala: emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Teve uma vez que a mulher falou que eu sou orgulhosa, porque eu não gosto de ficar pegando as coisas com os outros. Não é orgulho, é firmar nas promessas de Deus, porque Deus abre as portas do que a gente está precisando, sem precisar de ficar, às vezes, tirando o que o outro tem. Eu empresto, não pego de volta se for alimentação, mas eu, na minha concepção, eu não gosto, acho ruim ficar pedindo as coisas emprestadas aos outros, porque é promessa de Deus. E a Bíblia também fala: vai ter-te com a formiga. Até fiz um vídeo do dia, troquei as bolas. Mas fala: vai ter-te com a formiga, ó preguiçoso. Porque tem gente que não tem as coisas dentro de casa porque ele não trabalha, ele não faz nada para render. Ele não sabe criar nada, ele não vai atrás de nada. Ah, mas é doente, está acamado. Aí, perdão total, a pessoa está doente. Agora, se a pessoa está para baixo e para cima, sarado, e não tem, está faltando as coisas dentro de casa, é falta de coragem. Pede a Deus sabedoria para fazer alguma coisa que dá dinheiro. Eu, aos 20 e poucos anos, eu era considerada uma mulher muito bonita. Já contei que o meu primeiro esposo havia me abandonado, né? E eu com as crianças pequenas, não tinha vaga na creche, que eu peguei e fiz. E eu não tenho vergonha de falar, peguei um carrinho de picolé e saí para rua fora com a pequena do lado, com a menorzinha do lado, deixei as maiores estudando e saía para rua. Olha o picolé, cremoso, gostoso. Olha o picolé, cremoso e gostoso. E não tinha um pingo de vergonha. Teve uma vez que chegou uma senhora perto de mim, ofereceu a gente marmita. Lá mesmo na rua, nós sentamos numa sombra e comemos a marmita que a mulher doou para nós. Nunca faltou comida na minha casa. Fiquei 20 anos sem esposo, que o primeiro tinha ido embora. Depois de 20 anos que minhas filhas já estavam, né, enormes, já quase 30 anos, aí sim que Deus preparou para mim um novo esposo. Mas durante esse período, eu apanhava café, vendia picolé, olhava idoso, nunca passei fome, igual eu já falei com vocês. Quase fui andarilha porque eu virei catadora de material reciclável. Mal vestida, né? Traje de catador é bem sujo. Então era como se eu fosse uma andarilha, quem me via na rua, mas fome na minha casa, comida na minha casa tinha. Então vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Se você está passando necessidade porque está doente, perdoado. Agora, se você tem saúde, arruma uma coisa para você fazer, porque Deus é com aqueles que se esforça. Esforça-te e tem bom ânimo. Aí, voltando lá a mulher do azeite. Aí, por que eu tô falando sobre isso aí? Porque ele mandou ela vender. Ele não mandou ela guardar tudo o que sobrou e continuar devendo, não, porque a gente não pode dever os outros. Eu, há uns tempos atrás aí, eu vou falar a verdade para vocês, tá? Bati, o meu telefone tocava, eu tremia. Batia na porta, eu tremia. Por quê? Vendedora, não vendia, não recebia, não estava sabendo administrar, fiquei endividada e chorava, porque eu queria pagar minhas dívidas, não teve como. Até que Deus preparou um milagre, que eu não quero falar o nome do milagre, que até dá vontade de chorar com que tipo de milagre que foi, mas Deus preparou um milagre para mim ganhar o dinheiro para eu pagar. Eu paguei todas as pessoas que eu devia. Ultimamente, aí eu pus até um vídeo nas plataformas dizendo que se eu devesse alguém, eu queria pagar. Porque na época das vacas magras lá, eu andei ficando devendo. Eu já contei também no vídeo que apareceu uma mulher que acho que é 12, me parece mais ou menos 12 anos que eu devia ela, e ela me cobrou nas redes sociais, ela sabe de que eu tô falando. Aí eu falei com ela, para mim aí é difícil que eu olhe duas tias minhas
mas marcamos o encontro no lugar mais perto, ela veio, eu paguei ela o que eu devia, ainda dei ela uma gratificação. Então, ela sabe de quem eu estou falando. Paguei o que eu devia, porque não podemos ficar comendo o suor do próximo. Quando a gente deve, não paga, quando a gente deve, esconde da pessoa que vai cobrar a gente está negligenciando a palavra de Deus. Então, se o cobrador vem, você não tem dinheiro, você procura entrar em acordo com ele, comece a orar que Deus vai abrir as portas e vai dar condição você de pagar as dívidas. Então, a mulher pagou a dívida, ficou bem, os filhos não foram escravos e ela glorificou a Deus. Assim também é com nós, é só crer que Deus manda profeta, Deus dá sonho, Deus faz qualquer coisa, mas vem a solução para os nossos problemas. Eu agradeço a todos, deixo um grande abraço e um beijão no seu coração.